E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar um pouco agora a respeito de deísmo e teísmo. Parece um assunto assim meio bobo, mas você vai ver que não é. Existe uma importância muito grande em entender o que é o deísmo e o que é o teísmo. Muitas pessoas, ao não entenderem isso, elas acabam interpretando a Bíblia de uma forma totalmente errada. Então eu quero estudar com vocês agora a respeito disso, porque é muito importante que você compreenda essa diferença para que você não caia no erro do iluminismo. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui deísmo e teísmo. Vamos ver. Qual é o conceito deísta? As discussões a respeito do deísmo começaram ainda no século XVII. Século XVII tem a ver ali com o iluminismo, por um grupo de pensadores ingleses conhecido como platônicos de Cambridge. Cambridge. A principal obra referente ao deísmo inglês foi o Cristianismo Sem Mistérios, de John Toland, 1670-1722, publicada em 1696. E foi através do iluminismo que o deísmo se disseminou para o restante da Europa, sendo deístas a maioria dos iluministas franceses, italianos e alemães. Voltaire referia-se a seu deísmo através do termo teísmo, mas a distinção entre esses dois termos foi mais tarde estabelecida por Kant. Tudo filósofos. E você sabe que o iluminismo ele veio trazer a liberdade, igualdade e fraternidade. É o lema maçônico. Isso é um lema maçônico. Toda essa galera aí, Voltaire, um dos pais do deísmo, ele era maçônico. O princípio maçônico é o grande arquiteto do universo. Ele cria todas as coisas, mas não intervém na história da humanidade. Uns vão pensar de um jeito, outros do outro, mas a princípio eles não definem Deus, porque cada um tem a sua forma de enxergar Deus, porque eles são muito voltados ao ecumenismo. O Deus de Voltaire, 1694-1778. Ele acreditava e defendia a existência de um ser supremo, causa de todas as coisas que existem, origem de todas as leis naturais, presentes no universo. Todavia, a existência de Deus não seria demonstrada pela fé ou pela revelação, mas pela razão. Isso é uma coisa muito importante porque o iluminismo ele trabalha com uma coisa chamada racionalidade, cientificismo, racional. Tudo que não é racional não é válido. Então, eles entenderam de uma maneira racional que Deus existe. Voltaire, na literatura dele, vai escrever diversas coisas, como a natureza, o homem. Ele vai fazer lá uma parábola sobre o relógio, o relojoeiro. Então, ele vai mostrar que Deus existe. É impossível nós não vermos a existência de Deus. Só que Deus ele não interfere na história da humanidade. Ele não interfere, ele não mexe. Isso descaracteriza uma coisa chamada o quê? Religião. Ou seja, judaísmo, cristianismo, todos estão errados, porque é o homem querendo dizer como que Deus trabalha, quando na verdade não existe um Deus que dita as regras para a humanidade. Ele apenas cria o homem, cria a natureza, e ele deixa o curso da natureza pelas próprias leis naturais, que ele chama de leis naturais, pelas próprias leis naturais,
fazer a história da humanidade, tá? Vamos ver aqui. Deísmo é a denominação genérica dada às doutrinas filosóficas e religiosas, surgidas sobretudo no fim do século XVII, que afirmavam a existência de Deus como exigência da razão. Foi o que eu falei. Então você está na era da razão, você está acabando de sair do chamado na Idade das Trevas. E o iluminismo, ele vem trazer por intermédio da razão, né, todas as respostas. Então, por exemplo, se houver algum mistério na Bíblia, não vale, tem que ter a resposta para aquilo dali. Às vezes nós somos até criticados quando muitas das vezes não encontramos uma resposta. Tem que ter resposta. Isso aí é coisa de seita, que diz que tem que acreditar por acreditar. Não, não é coisa de seita. Querer resposta para tudo, aonde às vezes Deus não revela aquilo dali, é obra do iluminismo. É obra, né, de Voltaire, de Kant, né? É uma obra voltado para a racionalidade, onde a razão está acima de tudo. Claro que a gente não tem uma fé cristã de qualquer jeito. Pedro fala em 1 Pedro 3,16 ou 3,15. Ele vai dizer para nós, se alguém perguntar acerca do que nós cremos, que é para nós expormos, né, a nossa fé racional, a esperança da nossa fé racional. Então a fé, ela é racional. Só que, ainda que a nossa fé seja racional, sinto muito, mas a gente não tem a resposta para todas as coisas. Querer encontrar resposta para tudo, até Jesus, ele foi humilde em dizer, naquele tempo, que ele não sabia o dia da vinda dele. Então tem coisa que a gente não vai ter como explicar. Porque é natural da Bíblia, e Paulo fala isso porque em parte conhecemos. Se em parte conhecemos, então a gente não sabe o todo. Um dia vamos saber de tudo, mas agora em parte conhecemos, tá? Independentemente de qualquer revelação histórica e positiva, e a partir da identificação da razão com a natureza. Beleza? Já expliquei isso. O conceito coincide com o teísmo no fato de admitir a existência de um ser supremo, criador do mundo e diferente dele, mas difere do teísmo ao considerar que a responsabilidade desse Deus em relação ao mundo é unicamente a de lhe haver dado leis. O teísmo, Deus interage com o homem, ele intervém e Deus está no controle de todas as coisas. O deísmo, Deus não se mete na história da humanidade. O homem vai construindo a sua história. E Deus só fica lá de cima vendo o que está acontecendo. Como eu disse, existem deístas, mas moderados. Que Deus fica de cima vendo, não interfere na história do homem, mas de vez em quando vai lá e mexe, né, controla alguma coisa. De qualquer forma, isso é deísmo, tá? Uma vez realizado o ato de criação, não se ocupa do mundo, abandonando as suas próprias leis físicas, nem pede nenhum culto por parte dos homens. Tais formulações, contudo, não são comuns a todos os pensadores, que eu acabei de falar, que foram chamados deístas. Nem se pode dizer que estes elaboraram um corpo doutrinário específico. Tá? Então, existem alguns deístas que acreditam sim que Deus, de vez em quando, ele vai lá e intervém na história da humanidade. Tá? De vez em quando ele vem e faz isso. E o teísmo? Segundo a fé cristã, nada do que acontece no mundo acontece se Deus não permitir. Então, o teísmo, Deus está no controle de todas as coisas. Vamos ler aqui Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. No teísmo,
quem dá a vida para a pessoa é Deus. Então, se uma pessoa chegou a nascer, não foi porque houve uma permissão, como que se as coisas tinham que acontecer por acontecer. Né? Nasceu porque é normal nascer alguém. Né? Veio a vida porque é normal ver a vida. Não. Toda vida que vem à existência, ela veio porque Deus chamou aquela vida. É Deus quem faz viver. Toda pessoa que morre, ainda que pode ser por uma obra diabólica, foi Deus quem permitiu aquela pessoa morrer. O diabo, ele não tem autoridade para dar vida e nem para tirar vida, ainda que seja do ímpio. Todos os passos de Satanás estão controlados por Deus. Então, se o diabo quiser tirar a vida de alguém, ele pode até tirar, desde que tenha o aval de Deus. Porque é ele que mata e é ele que faz, ou seja, é ele que dá a vida. Jó 34, 14, 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, deísmo, né? E para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Então, se Deus só pensasse em si mesmo, né? E falasse, ó, a partir de agora eu vou tirar, né, o espírito de todo mundo, vai todo mundo morrer. Todo mundo ia morrer. É só ele querer. É só Deus querer. Mas ele não pensa em si mesmo. Mas ele pode, se ele quiser, tirar a vida de todos de uma tacada só, ele pode fazer. Isaías 41, 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Ou seja, quem chama a existência cada geração é Deus. Eu não nasci por um acaso. As gerações de Jesus não nasceram por um acaso. As gerações lá do século XVII, lá do século V, não nasceram por um acaso. Todas elas foi Deus quem programou um momento em que ela iria nascer e onde nascer. Nada escapa da vontade de Deus. As vidas não vêm à existência sem que Deus chame à existência. Nada escapa. Não existe, como diz Voltaire, no deísmo, tudo age por lei natural. Não, isso é deísmo. Nós somos teístas cristãos. Nós temos a Bíblia como parâmetro. As coisas não acontecem dessa forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala que as coisas acontecem por causa da lei natural, a gente pode estar caindo no ensino iluminista, filosófico, platonista, maçônico. Vamos continuar. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém consegue impedir a ação de Deus. Bom, até aqui tudo bem, ninguém vai questionar isso, né? Se Deus quiser fazer alguma coisa, ele vai fazer. Mas não existe ninguém que possa escapar da mão dele. Todas as almas estão nas mãos dele. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 e 9. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força.
todas as coisas que acontecem no mundo, seja o empobrecimento, o enriquecimento, né, o dar a vida, o perder a vida, o ressuscitar, não importa, é o Senhor quem faz. Provérbios 22, 1 diz, o rico e o pobre se encontraram, e a ambos fez o Senhor. É Deus quem dá riqueza, é Deus quem empobrece, é Deus quem exalta o pobre, é Deus quem tira a vida e é Deus quem dá a vida. É Deus quem faz descer a sepultura e é Deus quem faz subir da sepultura. Então não tem diabo aqui. O diabo, ele só faz aquilo que Deus permite ele fazer. Porque senão, meu irmão, Deus, ele só vai agir ou fazer um planejamento do futuro de acordo com o que o diabo deixou Deus fazer. Ah, aquela criança ali morreu abortada. Caramba, eu tinha um plano na vida daquela criança ali, o diabo foi lá e matou ela. Ai, não vou ter plano com ela não. Puxa vida, o diabo matou aquela criança. Não. Não foi o diabo quem matou. É Deus quem tira a vida. O diabo pediu a permissão e Deus permitiu que ele fizesse isso. Nesse ínterim, o diabo pedindo permissão, que isso é uma linguagem judaica, você vai ver, por exemplo, Satanás incentivou Davi a fazer o censo. Né? Deus permitiu que Davi fosse fazer o censo. Uma hora é Satanás, outra hora é Deus. E aí, é Satanás ou é Deus? Não, é porque Satanás incitou e Deus permitiu. Então, quando Deus tira a vida da pessoa, ainda que seja o diabo, teve que passar pelo sim de Deus. O diabo não tem autoridade para fazer nada. Nada. Ele não pode chegar e fazer um avião cair porque ele quer. Sair matando vida assim aleatoriamente porque ele quer. Ele não pode. Se ele fizer um avião cair, é porque Deus permitiu. E Deus tem os seus planos na vida daquelas pessoas ali. Basicamente, acabou. Para todo mundo. O propósito de Deus ali. Então, o diabo não tem essa autonomia. Não existe um texto na Bíblia que diz que o diabo pode tirar a vida. O diabo pode matar alguém. Satanás queria cirandar ali Pedro. E ele pediu permissão. E aí Jesus foi lá e rogou pela vida de Pedro. Mesma coisa Jó. Você pode tocar aqui, 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 aqui. Mas só não tira a vida dele. Eu sei até onde Jó aguenta. Então, Satanás não tem passe livre para fazer o que ele quer. Tudo que ele faz com a permissão de Deus. Deus permite. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Quem é que nos tenta? É o diabo. E aí Paulo vai dizer que não vem tentação acima do que nós possamos suportar. Então não vem tentação acima do que nós possamos suportar. É Paulo e Tiago que fala isso. Não vem. Então o diabo que é tentador, ele vai nos tentar até um certo ponto. Deus não permite ele tentar acima desse ponto. Porque ele conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura. Até na hora de tentar, Deus dá limites ao diabo. Então, tudo que acontece na história da humanidade é Deus quem está ali colocando as cartas na mesa. Vamos ver outro texto. Deuteronômio 32, 8 e 9. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, um dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança.
Então, quando Deus ele coloca as nações, até as fronteiras das nações, foi Deus quem fixou. Foi Deus quem estabeleceu. Foi Deus quem colocou as estacas. Até aqui a sua nação vai, a partir daqui não. Os bandeirantes começaram a andar pelo Brasil e temos que dar graça aos bandeirantes por o Brasil ser desse tamanho. Não. Por mais que tenham sido homens que foram desbravando as terras brasileiras, foi Deus que estabeleceu as fronteiras. O Brasil é desse tamanho porque Deus estabeleceu. Estados Unidos é daquele tamanho porque Deus estabeleceu. Uruguai é daquele tamanho porque Deus estabeleceu. E na medida em que ele distribui as heranças, as nações, ou seja, cada pessoa, ela era colocada ou ela nascia dentro daquela nação. Porque era Deus quem fazia isso. Eu nasci no Brasil porque Deus quis que eu nascesse. Poderia fazer, Senhor, por que eu não nasci nos Estados Unidos? Se eu queria ser tanto americano, minha vida ia ser uma bênção. Não, tu vai nascer no Brasil. Alguém pode falar, por que eu nasci na Somália, um dos países mais pobres do mundo? Foi Deus quem quis. E aí? É Ele quem estabelece. Não somente os habitantes, como estabelece também os reis. Porque para ter uma nação tem que ter rei. Salmo 71, 5, 6. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Então você vê nesse texto que se uma criança nasce, Deus é que permitiu que aquela criança viesse à existência. Foi o Senhor que susteve e foi o Senhor que tirou. Porque é Ele quem dá a vida. O diabo não tem autoridade para sair matando criança, abortando criança. Ele não tem essa autoridade. Ele faz se Deus quiser, porque é Deus quem sustém. Se ele abortar uma criança, se for da vontade de Deus, ela não morrer, ela não vai morrer, vai ficar lá prematura, vai ficar entubada e daqui a pouco vai receber alta e vai viver normalmente. Por quê? Porque é Deus quem sustém. Deus é quem sustém. E é Ele quem tira das entranhas. Salmo 22, 9 e 10. Contudo, tu és que me fez nascer e me preservaste. Ou seja, eu não morri no ventre da minha mãe, eu não fui abortado. Por quê? Porque o Senhor é quem me fez nascer. Foi o Senhor que me preservaste, que cuidaste, que permitisse que eu viesse a nascer, estando eu ainda no seio, ou seja, na minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, ou seja, ele já era consagrado ali. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Ele já era consagrado. Você já está entendendo onde eu estou querendo chegar. Então, se ele nasceu, era porque Deus permitiu que ele nascesse. Se ele não nasceu, não é obra do diabo. Ainda que o diabo tem o dedo dele para abortar. Mas é porque Deus permitiu. E por que Deus não permite para todo mundo ou impede todo mundo? É uma boa pergunta, hein? Vamos lá. Romanos 13, 1, 2. Toda a alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Quem colocou o presidente lá na cadeira foi Deus. Permissão de Deus. Se Deus não quisesse, ele não estaria lá. Doer quem doer. Nós vivemos num regime democrático. Vivemos num regime democrático, mas tudo acontece segundo a permissão de Deus.
Não sai disso. Continua sendo isso daí. Todos os reis da terra foi Deus quem colocou. Não somente reis. Reis, príncipes, autoridades policiais. Se eles vão agir errado ou não, isso é outro papo. Mas foi Deus que constituiu. E como diz o texto, eles são ministros de Deus. Olha o que está em Daniel 2:21. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Todo rei que reina foi Deus quem colocou. E todo rei que deixa de reinar foi Deus quem tirou. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus desígnios. É aí onde a gente entra naquela questão de que a gente não tem resposta para tudo. Por que coloca lá aquele ditador lá na China lá? Por que Deus permite? Ele tem um propósito. Você tem resposta? Você vai querer ter, né? Você está sendo tentado a responder, né? Alguma coisa tem que ter, uma resposta tem que ter, né? Então Deus tem os seus desígnios. Deus tem, né, os seus projetos, seus planos. João 19:11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Nenhum poder você teria sobre mim se o meu Pai não tivesse dado esse poder para você. Entendeu? Toda a autoridade é constituída por Deus. Deus está no controle de tudo. Fronteiras, nascimento, morte, as gerações que vêm à existência, é Deus quem chama a existência. Vamos ver aqui uma outra coisa interessante. O texto está pequenininho, mas eu vou colocar aqui nos comentários o link para você poder baixar esse slide, tá? Então eu vou ler aqui com vocês agora um texto de Irineu de Leão, beleza? Vamos ler aqui o texto de Irineu de Leão, a gente vai ver o que ele está dizendo aqui, olha só. Como mentiu no princípio, assim mente no fim. Quando diz, tudo isto foi posto em meu poder, e eu o darei a quem eu quero. Porque não foi a ele a estabelecer os reinos deste mundo, e sim Deus. Olha, que é um texto da Patrícia que está corroborando com o que a gente está ensinando. Todos os reinos deste mundo foi Deus quem estabeleceu. Foi Deus quem estabeleceu. Aí ele vai continuar dizendo, pois o coração do rei está na mão do Senhor, pela boca de Salomão o verbo diz ainda, é por mim que reinam os reis e que os príncipes decretam a justiça, por mim os grandes são exaltados e os chefes governam a terra. O apóstolo Paulo fala no mesmo sentido, sede submissos a todas as autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Claro, Atos 3:20, se não me engano, vai dizer, Pedro falando que melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Então, toda a autoridade é constituída por Deus. Se aquela autoridade emite uma ordem que contraria a palavra, você não é obrigado a obedecer. Tá? Igual aí está Daniel, a gente tem vários exemplos ali, né? Vamos lá. E diz ainda a respeito delas, não é sem motivo que a autoridade porta a espada. Com efeito, ela é ministra de Deus e toma vingança enérgica contra o malfeitor. Ele não fala nem das potências angelicais, nem dos principados invisíveis, como alguns têm a ousadia de interpretar, mas de autoridades humanas, e a prova disso está nessas palavras. É por isso que pagais os impostos, porque eles são ministros de Deus, que se desincumbem com o zelo do seu ofício. O Senhor confirmou isso tudo ao não fazer o que o diabo lhe sugeria e, por sua vez, dando ordens que se pagasse o imposto aos coletores, para si e para Pedro.
porque são ministros de Deus e se desincumbem com o zelo do seu ofício. Se todas as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus, está claro que o diabo mentia ao dizer: foram-me entregues e as dou a quem eu quero. Por ordem de quem nascem os homens, é o mesmo por ordem de quem são estabelecidos reis convenientes àqueles que são governados por eles, num tempo determinado. Beltrano vai reinar durante um tempo, é Deus quem quis. Beltrano nasceu, foi por ordem de Deus. Como diz o texto de Isaías, Deus chamou à existência, não foi obra do acaso. Obra do acaso é deísmo. Obra do acaso é iluminismo. Todas as gerações, quando nascem, é Deus quem chama. Deus já sabia. E foi Deus quem determinou que eu iria nascer no dia 25 de agosto de 81, no Brasil. Deus quis isso. E Deus determinou isso. Ah, como é que isso é feito na mente de Deus? Não sei. Eu sei que é assim. Querer trazer uma racionalidade para essas coisas, os iluministas quiseram trazer. E chegaram no deísmo. Muitas pessoas estão querendo trazer uma racionalidade para essas coisas que a Bíblia não entra em detalhes, só mostra que é assim. Vai chegar no deísmo. O que é o deísmo? Todo mundo nasce de forma aleatória. E Deus só determina o seu plano para aqueles que, por um acaso, sobreviveu, por um acaso, nasceu. Como que se Deus ficasse só ali olhando, vendo toda a história da humanidade. Ó, Beltrano nasceu. Então eu vou determinar um plano para ele. Ah, Beltrano nasceu, então não vou determinar. E não é assim. De fato, alguns são estabelecidos para correção e bem dos seus súditos e pela manutenção da justiça. Outros para incutir medo, para o castigo e a repreensão. Então Deus estabelece ali os reis, uns para a manutenção da justiça, outros para incutir medo, outros para castigo, outros para a repressão, outros para a correção. É Deus quem faz. Isso aí é uma fé da igreja primitiva. Esse camarada aqui foi discípulo de Policarpo. Com certeza João ensinou isso para Policarpo, que passou para ele. E aí, olha que interessante. A gente chega aqui nessa parte que eu quero compartilhar com vocês, que isso é importante. Olha só. Que é perfeito desde antes da criação, recebemos nós, criados há pouco, o crescimento, dele que é o único bom e excelente, recebêssemos a semelhança com ele, daquele que possui a incorruptibilidade, recebêssemos este dom, depois de sermos, depois que eu sou predestinado a ter a semelhança com ele, que eu recebo o dom. Os que ainda não existíamos, fôssemos criados, eu fui criado segundo a presciência do Pai, e no tempo determinado pelo ministério do Verbo. Então, segundo a presciência de Deus, eu nasci num tempo estabelecido por Deus. Porque Deus, na sua presciência, ele me escolheu. Ele me elegeu. Então, eu recebo o dom depois que eu fui predestinado a ter a semelhança com ele. O que significa, e isso está claro, que aquelas pessoas que Deus não predestinou, elas podem morrer. Todas as pessoas que Deus predestinou, essas pessoas, elas vão nascer no tempo estabelecido por Deus. No tempo estabelecido por Deus, elas vão nascer. Porque foi o próprio Deus que determinou. Depois de eu ter sido predestinado. Depois de eu ter sido predestinado, eu recebo o dom e eu chego à existência. Nós vimos os textos sobre isso.
segundo o poder determinado por Deus. O diabo não tem poder para nada. Ele só faz aquilo que Deus permita que ele faça. Então o diabo, ele faz o que ele quer. Ele mata quem ele quiser, derruba avião na hora que ele quer, né? Faz extermínio na hora que ele quer. Se Deus permitir, ele vai fazer. Se Deus permitir. Em alguns casos Deus permite, em outros casos Deus não permite. Então, se uma pessoa morreu abortada, foi porque Deus permitiu e não foi obra do acaso ou porque a vida é assim. Aqui a vida é desse jeito mesmo, né? É a lei natural. Né? Voltaire falava, isso é a lei natural das coisas. Uns nascem, outros morrem, né? E assim funciona a humanidade. Eu já ouvi dizer um rapaz falar assim, que Deus, ele predestina todos aqueles que Deus viu que não ia ser abortado. Olha, como assim? Se nós lemos textos mostrando que é Deus que traz a existência, que é Deus quem sustenta no ventre. É Ele, é Ele, é Ele. Se uma criança morreu abortada, é porque Deus não tinha um propósito na vida dela. Se ela não morreu abortada e ela vier a Cristo, é porque Deus tinha um propósito na vida dela. Deus não fica vendo a história se desenrolar e, a partir dos fatos, começar a estabelecer os seus planos. Eu tô doido aqui para ter um propósito com aquela criança. Aí não morre, o diabo não tira a vida dela não, o diabo não tira não. Aí o diabo vai lá e ceifa a vida da criança. Eu queria tanto que essa criança viesse a ser um profeta. Gente, isso é loucura pensar dessa forma. Isso é loucura. Todos nascem em uma determinada geração, país, região, por determinação de Deus. E todos eles nascem para cumprir os seus desígnios. Não é que Deus ele fica manipulando tudo ao mesmo tempo, toda hora, todo mundo, não, gente. Dentro desse propósito, da chamada existência, de eu tiro a vida quem tem que tirar, está o meu livre-arbítrio, onde eu decido andar nos caminhos dele ou não. Mas foge ao meu alcance do meu livre-arbítrio nascer. Foge do meu alcance, do meu livre-arbítrio, salvo se eu quiser tirar a minha vida. E aí Deus pode permitir ou não, que tem gente que tenta tirar a vida e não consegue. E tem gente que na primeira consegue. Tem pessoas que vão fazer coisas erradas e Deus dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livramentos. Aí no oitavo Deus fala, ó, se é isso que você quer, então vai lá. E tem casos que Deus só dá um livramento. E tem casos que Deus não dá nenhum. De primeira a pessoa já é ceifada. São os desígnios de Deus. Ó, quando a Bíblia fala dos eleitos, a Bíblia é bem clara que eles nascem com um propósito. Ou seja, além de nascerem pela permissão de Deus, nascem com um plano pré-estabelecido por Deus. Está aqui, ó, Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus determinou, ó. Todos os dias, eles estão determinados. Você vai nascer em tal dia, e eu quero que você morra em tal dia. É por isso que eu falo que se você não sair do propósito, da presença de Deus, o diabo não tem autoridade para ceifar a sua vida. A pessoa só vai morrer se ela sair dos propósitos de Deus, e aí Deus permite que o diabo, né, venha fazer o que tem que fazer, ou ela só morre quando completa sua carreira. Lembra que João falou? Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então, todos os dias estão determinados. Eu vou nascer no dia 25 de agosto e vou morrer tal dia que eu não sei quando. Se eu completar minha carreira, guardar minha fé, eu vou morrer no dia que o Senhor determinou. Isso está escrito.
Isso fala acerca, lá em Atos 2, fala acerca de João Batista. Quando ele estava perto de completar a sua carreira, ele falou isso, isso e isso. Paulo falou que já ia para Roma porque ele iria morrer lá. E aí ele fala, ó, já completei a minha carreira. É assim, gente, ó, Gálatas 1,15. Mas quando aprouve a Deus, ou seja, foi da vontade de Deus, quando Deus quis, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, o chamamento desde o ventre é uma questão de Deus. Foi Deus quem chamou desde o ventre. E aí nós temos textos lá de Jeremias 1,15 ou 1,5, não sei. É Jeremias 1. Tem outros textos lá. Então, é desde o ventre. Aprouve a Deus. Houve uma aprovação de Deus. Houve um querer de Deus. Houve um sim de Deus para que eu viesse a ser separado para uma chamada de ser luz para os gentios, pela sua graça. Então, toda a patrística, irmãos, eles entendiam isso. Olha o que está aqui. Se bem que isso é um texto apostólico, né? Ó, fica assim, portanto, refutado essa doutrina iluminista promovida pelos maçons no século XVII, onde o espírito filosófico platônico que insiste em dizer que Deus não controla todas as coisas. Isso aí é doutrina iluminista, isso é uma doutrina platônica, isso é uma doutrina filosófica maçônica. Então as pessoas não têm o conhecimento e a falta de conhecimento faz com que ela venha ao quê? A perecer. A pessoa nasceu em determinado lugar foi porque Deus quis. Eu nasci aqui no Brasil, aonde já se pregava o evangelho, porque Deus quis, foi Deus quem determinou que eu iria nascer ali. E Deus me chamou à existência ali. Bom, mas e se eu nascesse numa tribo asteca no século VII? Foi Deus que me chamou à existência para nascer ali. E aí lá eu não ouvi o evangelho. Ia ser nação. E se eu nascer no reino milenar? Foi Deus quem determinou que aquela pessoa nascesse no reino milenar. Não é obra da lei natural. Isto é uma determinação de Deus. Ele é que chama a existência e determina quem vai nascer em tal lugar. Isso não escapa da mão dele. E ele vai lá e chama aquela existência, aquelas pessoas, todas elas que vão nascer no reino milenar. Todas elas. E elas nunca serão igreja, nunca vão fazer parte da noiva de Cristo. Então, quando a gente fala de predestinação, a gente fala de um propósito que Deus, sim, está muito evidenciado isso em todas as escrituras. Que Deus tem um propósito com uns. Isso está provado biblicamente. Quando as pessoas morrem, quem é que mata, quem é que tira a vida? É Deus. Agora, se é injusto que as pessoas não tenham todas elas a oportunidade, né, de ser filhas de Deus, o primeiro a cometer essa injustiça é o próprio Deus. Porque é o próprio Deus quem priva aquela pessoa de conhecer o evangelho. Só hoje, são 43% da humanidade não ouviu ainda acerca de Jesus, não sabe nem quem é Jesus. 43%, segundo o último dado de missões no ano passado. Gente, é quase a metade da população mundial, 4 bilhões de pessoas, não ouviram o evangelho ainda, aproximadamente. Aquela pessoa nasceu dentro daquele país, porque Deus quis, e até hoje não ouviu porque Deus quis. Será que ela vai ser condenada? Não. Não será rei sacerdote. Vai ser julgada lá no juízo. Independente de uma coisa ou outra, o fato é que aquela pessoa, Deus quis que ela nascesse em um local onde o evangelho não era pregado. Porque os que, como diz Irineu, os que Deus predestinou, eles recebem um dom depois
Deus predestinou para serem conforme a semelhança dele. Depois ele dá o dom e, segundo a sua presciência, ele chama a existência no tempo determinado. Quer mais explicação do que isso? Quer mais explicação do que isso? Porque Deus, ele na realidade, ele conheceu a todos os homens. Ele sabe quem é quem. Ele sabe o nome de todo mundo. De todas as almas que estavam diante dele na eternidade passada. E aí ele conheceu alguns. E se conhecer não é no sentido de um conhecimento de eu sei quem você é. Porque Jesus também foi conhecido antes da fundação do mundo. Pedro fala isso. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Então esse conhecer é estabelecer um propósito. O conhecer é predestinar ele para alguma coisa, porque Jesus ele foi conhecido, Jesus ele foi predestinado, ele foi um eleito. A mesma coisa. Então, qualquer coisa que passe disto é deísmo. E deísmo é uma filosofia platônica adotada pelos maçons iluministas do século XVII, que vai contra tudo que a Bíblia ensina sobre o poder e a autoridade, o domínio de Deus. Certo? Então, se você quer acrescentar mais alguma coisa, você pode colocar aqui nos comentários que a gente vai ler com carinho. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.